Alguém pode ler, por favor, Atos 26, 19? Pode ler? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26, 19. Eu vou expor rapidinho algo sobre essa visão, depois nós vamos montar grupos para orar, compartilhar uns com os outros, tá bom? Pode ser? Atos 26, 19, Paulo que falou esse negócio aí para um rei chamado Agripa. E o que Paulo falou? Eu não fui desobediente à visão celestial. Amém? Quantos têm recebido a visão celestial aqui? Você recebeu a visão celestial? Você viu? Você viu isso? Porque nós só obedecemos aquilo que cremos e só cremos aquilo que vimos. Essa visão ela não é uma visão material, ela é uma visão espiritual que você pode receber através de revelação. Por isso que Paulo falou, orou pelos Efésios lá, né? Eu concedo que Deus dê para vocês espírito de sabedoria e revelação. Então, por revelação, o que é a revelação? É quando Deus você descobre um mistério de Deus. Deus ele tira o véu e você descobre aquele mistério. Isso é revelação. Paulo fala para os Coríntios lá no capítulo 4, 2 Coríntios, ele fala que o evangelho ele está encoberto para os que se perdem, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Mas para nós foi iluminado no nosso coração a luz do evangelho, na face de Cristo. Paulo ele não foi desobediente porque ele viu alguma coisa, então ele acreditava em alguma coisa. E é por isso que ele não foi desobediente. E essa circunstância que ele falou isso, ele estava indo para a prisão. Eu sei que alguns aqui conhecem a história do cachorro e da lebre, mas eu preciso contar ela aqui de novo, porque tem vários outros que não conhecem. A história do cachorro e da lebre é o seguinte: tinha um fazendeiro com o seu cachorro do lado, na frente da sua fazenda, e tinha uma estrada. E o pastor passou uma lebre, né? E o cachorro viu a lebre. E saiu correndo, faz com que todo cachorro faz, sai correndo atrás, latindo, né? E os outros cachorros das fazendas vizinhas escutou o cachorro latindo e sai correndo latindo atrás, né? Quando passa um cachorro na frente da sua casa latindo atrás de uma carroça, o seu cachorro ali, o do vizinho, fica latindo querendo ir atrás, né? Por causa do latido do outro cachorro. E a caminhada era longa. E os outros cachorros foram tudo desistindo. Mas aquele cachorro que viu a lebre conseguiu alcançar e trouxe-se de volta para o seu dono. Qual é a moral da história? A moral da história é que a gente só vai até o fim se a gente vê a lebre. Se a gente tiver essa visão celestial. Então a gente não vai até o fim. A caminhada é longa, tem muita coisa no meio. E os outros cachorros, por que desistiram? Porque só estava escutando alguém latir. Ó, é pra lá que tem que ir. Uau, 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 uau. Aí vai atrás. Aí desiste por quê? Porque não viu, tá seguindo alguém latindo. O João Batista, ele falou assim para os discípulos dele: eu não sou o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando João Batista morreu, o que os discípulos dele fizeram? Foram seguir Jesus. Porque sabia qual era a visão. Não estava atrás de João Batista. Se é a visão que te move, é só a visão que te para. Agora, se você é movido por aceitação, a rejeição vai te parar. Mas se é a visão que te move, a única que tem poder para te parar é a visão.
problema, circunstância, lixo, amargura, falta de perdão, todas as coisas que acontecem na nossa vida dia a dia, não vai te parar. Porque se é a visão que te move, é só a visão que pode te parar. A circunstância não vai parar. Por isso é importante ver a lebre. Eu sei o que eu estou seguindo. Para onde eu estou indo? Quem eu sou? De onde eu vim? Você sabe isso? Você está resolvido? Outro texto, Filipenses capítulo 3. Vamos ler, rapidinho. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. 12. Posso ler? Sim, por favor. Quem falou? Não que eu tenha já recebido ou tenha já visto a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha lá, Paulo está falando assim, que ele prossegue para conquistar aquilo que conquistou ele. Paulo tinha sido conquistado e por causa disso ele prosseguia para conquistar. Você só conquista aquilo que te conquista. Você só vai conseguir conquistar se você for conquistado antes. Pela visão. Porque nos versículos posteriores aqui, Paulo fala assim, eu prossigo para o alvo. Deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo. Ele estava olhando para a visão, ele estava olhando firmemente para o alvo. Ele tinha sido conquistado pelo alvo. E ele estava então procurando, né, andando em direção a conquistar aquilo. Você só conquista se você for conquistado primeiro. Sabe qual é a diferença de visão e revelação? Visão é que você vê uma paisagem. Revelação é quando essa paisagem entra dentro de você e você te conquista. Isso é revelação. Quando a visão entra dentro de você, pá, aquilo te toma teu coração. Você está conquistado por aquilo. E nada vai te parar. Porque você está conquistado pelo alvo. Eu preciso, infelizmente, abrir uns parênteses por causa dos ruídos da comunicação, né? Eu não estou falando que nós não podemos nos divertir. Eu não estou falando isso. Quando eu fui para o Chile e para o Peru, vivi as minhas maiores aventuras da minha vida. Só estou lendo um texto que fala que nós somos conquistados pela visão. E nós prosseguimos para conquistar a visão. E aí nós não somos desobedientes à visão celestial, porque aquilo nos conquistou. Se é a visão que me move, é só a visão que vai me parar. Nada mais vai. Amém? Amém. Mais um texto. Atos 27, 17. Atos 27, 17. Eu vou ler aqui, ó. Aqui aconteceu que Paulo estava num navio viajando para um lugar. E aí está escrito assim, ó, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem a Sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Tem alguma tradução que fala aí, estavam à toa? Saíram, assim foram à toa. Assim foram à toa. Sabe o que significa toa? Eu aprendi que toa é a corda que reboca o navio. Isso é toa. Toa é uma corda que reboca o navio. Quando ele não está mais andando direito. É um reboque. E é interessante que tem muitas toas na nossa vida, que nos reboca para longe do alvo, para longe da visão. Às vezes é problema, às vezes é pecado, às vezes é circunstância, às vezes é o ego, às vezes é a soberba, às vezes é uma sofisma, às vezes é uma fortaleza, às vezes é as coisas lícitas, às vezes
É as oportunidades, cara, pintou uma oportunidade que eu não posso perder. Aí aquilo nos reboca e vai à toa. E a gente acha que é uma boa oportunidade, mas isso é andar à toa. Andar à toa não é estar parado sem fazer nada. Andar à toa é você ser rebocado para fora da visão. Ou por uma oportunidade ou por uma necessidade. Cara, eu estou precisando muito disso. Então aquilo me puxa e eu vou. À toa me puxou. Estou andando à toa. Não ande à toa, meu irmão. Temos uma visão. Nós temos um alvo para prosseguir em direção a ele. Então andar à toa não é simplesmente estar parado com preguiça sem fazer nada. É andar puxado, rebocado por oportunidades, por necessidades, coisas lícitas, pecado, ou seja o que for, que nos afasta da visão. Mas Deus quer que a gente prossiga firmemente olhando para Jesus. Deus quer que a gente prossiga para o alvo. Deus quer que a gente deixe para trás as coisas que ficaram. E a gente prossiga para conquistar aquilo que está diante de nós. Quantos dizem amém? Amém. Amém? Quer dizer para o irmão que está do seu lado, não ande à toa, meu irmão. Não anda à toa. Não anda à toa, Maninho. Você também não. É interessante que o navio aqui, né, ele foi à toa, né, porque por causa do vento forte que... E quantos ventos vêm e batem com as nossas vidas, né? Esse que disse eu prossigo para o alvo, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo e prossigo para conquistar aquilo que me conquistou. Esse mesmo cara, ele disse assim, que sobreveio uma tribulação nele, eu acho que era na Ásia, que estava acima das suas forças. Ele nem fala o que é. Eu tenho certeza que foi pior do que todos nós juntos. E esse mesmo cara que teve uma tribulação desse tipo, desse nível, não era rebocado por essas coisas, ele prosseguia para o alvo. É o mesmo que passou por essa tribulação, é o mesmo que disse, eu prossigo para o alvo. Por isso que é uma instrução apostólica de Hebreus 12, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a visão. Eu separei agora 4 versículos para a gente ler, bem rápido, a respeito de Jesus olhando para a visão, concentrado na visão. O primeiro texto é João 4:34. É bem rápido. João capítulo 4, versículo 34. Eu vou ler. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Próximo texto, João 5:30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então aqui você vê Jesus bem concentrado no alvo. Você viu? A minha comida e minha bebida não consiste em fazer a minha vontade, mas consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra do meu Pai. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra do meu Pai. Eu não ando atrás da minha própria vontade, eu ando atrás da vontade do meu Pai e realizar a obra do meu Pai. O meu Pai nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. Aqui você vê os olhos de Jesus bem concentrados no alvo. Amém?
Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos olhar para o alvo. Procura identificar quais são os reboques que está te puxando. Uma necessidade, uma oportunidade boa, mas está tirando da visão. E a vontade de Deus é que a gente ande conforme a visão e não conforme necessidades, oportunidades, coisas lícitas. Segundo a visão. Amém? Amém. Podemos montar grupinhos e compartilhar a respeito disso, procurar incendiar um ao outro e animar um ao outro e fortalecer um ao outro. Olha, vamos prosseguir para o alvo. Aí, mas eu tenho um reboque. Aí e todos oram sobre isso para manter os olhos fixos no alvo. Podemos fazer isso? Vamos lá então. Aí depois um de cada grupo compartilha aqui, por favor, o que recebeu, como caiu no coração, o que foi compartilhado ali no grupo. Vamos lá.